Eu acho que antes disso, então, é importante contar como é que eu cheguei, né, lá na FEBEM. Eu era estudante universitária, estava no quarto, quinto ano da graduação, e aí surgiu a oportunidade de fazer plantão psicológico no pátio das unidades de internação da antiga FEBEM, ainda era FEBEM. Com isso estou querendo dizer que tinham grandes complexos, né, e eu ia inicialmente no complexo da Raposo Tavares. Então, a ideia do plantão era oferecer atenção psicológica pontual, uma vez por semana, à noite, a quem quisesse conversar. E isso foi trazendo para a gente a diferença entre uma atenção psicológica num contexto, num território, enfim, localizado, e no consultório, né? Porque imagina que, então, eu entrava no pátio toda terça-feira às 6 da tarde com um grupo de estudantes também, supervisionados por uma professora, e a gente se colocava ali à disposição e acompanhava a dinâmica institucional da noite. Então, para além dos relatos que chegavam na gente, a gente ficava sabendo tudo o que estava acontecendo ao nosso redor. E com isso, a gente conseguia observar alguns movimentos institucionais. Então, por exemplo, né, tinham grupos de adolescentes que sempre andavam juntos, como qualquer colégio, né? Tinham adolescentes que ficavam mais de canto. E aí a gente foi também notando que tinha gente assim que sempre ficava de canto, ou que quando acontecia alguma situação mais tensa na unidade, eles eram colocados de escanteio ou ameaçados. E aí foi assim que eu fui aprendendo, então, que tinha um grupo de adolescentes que ficava excluído do convívio, que era chamado de seguro. Tinham algumas unidades que isso era tão grave que os adolescentes tinham que ser transferidos. Então, o que é o seguro, né? Eu fui definindo como um grupo de adolescentes que fica excluído do convívio e ou é ameaçado de morte por descumprir alguma regra pré-estabelecida. E aí comecei a ficar curiosa com que regras são essas, quem que inventa. Então, algumas regras eram, você não pode matar um parente, você não pode estuprar, você não pode ser homossexual. E aí, então, tinham essas regras que eram mais graves, digamos, e tinham regras do tipo, não pode levantar a camisa em dia de visita, não pode começar a comer antes dos outros, não pode falar palavrão. Então, eu fui percebendo que, ao invés de ser um conjunto de regras criadas pela própria instituição, eram regras criadas e legitimadas pelos próprios adolescentes, que faziam com que existisse um funcionamento tinha, então, uma liderança na casa, então, cada unidade que a gente chama de casa tinha líderes ou um líder, e aí tinham esses adolescentes que eram chamados de seguro. Entre um e o outro, tinha todo mundo que era submetido a essas regras. E fui estudando como elas eram criadas. Então, às vezes, eles faziam uma coisa meio assembleia para criar e legitimar essas regras entre todos. Assim. De início, me pareceu um processo participativo interessante. Pensei, nossa, que resistência. Eles estão ali num lugar super de cerceamento, vigilância e punição, e estão se arriscando ao processo criativo de assembleia de outro funcionamento, criando regras próprias. Aos poucos, tanto fazendo as entrevistas, como acompanhando o plantão e fazendo as leituras, né, eu fui percebendo que, na verdade, eles estavam reproduzindo uma dinâmica institucional de violência e submissão. Quer dizer, né, tem um autor que eu li muito, que é o Goffman, e ele fala, né, você exclui o outro por uma diferença para se sentir superior. E aí imagina, né, que estão ali todos eles colocados numa situação de vulnerabilidade, acusados por alguma coisa, e aí vão reproduzindo esse funcionamento de que eu aponto o errado, né, que é só diferente, mas eu aponto como errado para me sentir melhor, para subir na liderança, assim. Então, em definição, esse é o seguro. O seguro é esse grupo de jovens, né? E aí, na época que eu estava, tinha uma situação que era quando tinha uma rebelião, por exemplo, esses adolescentes eram colocados sob ameaça.
Então, muitas vezes, a intervenção dos funcionários ou da tropa de choque era entrar na unidade para salvar algum adolescente do seguro. Enquanto eu estava fazendo a dissertação dos plantões, aconteceu de morrer gente do seguro no meio de rebelião, com entrada de tropa de choque, assassinada pelos próprios adolescentes. Então, na unidade, por exemplo, que ficava ali perto do Carandiru, lá tinha um complexo. Ali tinha uma unidade exclusivamente de seguro, por exemplo. Porque as unidades ali eram muito grandes, os adolescentes eram mais antigos de casa, então, enquanto a Raposo tinha gente recém-chegada, lá no Tatuapé tinha gente mais antiga, reincidente. Então, esse funcionamento já estava mais instituído. E aí, estar no seguro poderia representar mais perigo. Então, tinha uma unidade que era só de adolescentes colocados no seguro de outras unidades que ia transferido. E aí, adivinha só, eles também criaram regras próprias para colocar seguro dentro do seguro. Era um sistema que ia crescendo Era uma bola conforme de eles iam neve. mudando, o sistema ia se espalhando com eles. Tem até uma leitura que eu fiz, né, de psicologia institucional, que fala, né, uma instituição é um conjunto de práticas que se repete e se legitima. Então, não é um espaço físico, são essas ações que vão se repetindo, né, que é exatamente isso que foi acontecendo com eles, assim. Se estar no seguro é um lugar de completa submissão dentro da unidade e exclusão, né? Então, vamos imaginar que já é horrível só estar naquele. Então, se você vai numa unidade dessas de internação provisória, né? O menino entrava, não sei direito como que é hoje, mas ele entrava e passava por unidades provisórias. Estar numa unidade provisória é muito impactante, era muito impactante, porque eles chegam com o cabelo como ele é, com a roupa como é, e aí lá eles cortam o cabelo, né? Cortavam o cabelo e trocavam de roupa e colocavam um uniforme. Então já é um movimento de despersonalização completa. O que somos nós sem nossas roupas e nossos cabelos, né? Imagina a menina, bom, menina não raspa, né? Mas assim, é um super esforço você manter alguma individualidade. Aí, você tá lá dentro, você não conhece ninguém, tiraram toda a sua individualidade. Você, às vezes, nem sabe direito o que você tá fazendo ali dentro, porque ninguém explicou. E, além de tudo, você infringiu alguma regra que talvez você nem saiba que existe, né? Tipo essas, não pode levantar a camiseta em dia de visita. Às vezes, o adolescente nem sabe, nem faz de propósito, né? Eu atendi meninos que falavam, aí eu fui me espreguiçar, sem querer, minha blusa levantou, a irmã do fulano viu, e aí eles me colocaram no seguro. E aí é o tempo inteiro sob exclusão e ameaça. Então, se a gente hoje em dia fala de bullying como alguma coisa que causa prejuízos psicológicos intensos, né? Imagina ali dentro que você tá sem a sua identidade, sofrendo bullying 100% do tempo e um bullying de uma violência diferenciada, porque qualquer coisa vira porrada e perigo de morte, né? Então, acho que tem todos os prejuízos da internação e, além disso, as questões psicológicas ligadas a bullying, se a gente pudesse dizer, e a violência, sabe? Então, até o fim da dissertação, bom, eu prefiro não pensar né? Prefiro pensar que seja ele. Então, posso ler isso como um movimento de vida. Eles estão ali submetidos e tentam alguma saída de se sentir, de fazer alguma ação autoral, alguma afirmação de sentido para aquilo ali tudo, né? E, ao mesmo tempo, reproduzem alguma coisa que eles estão vivendo, assim. Então, no fim, eu acho que são as duas coisas, sabe? É tanto uma reprodução da violência, mas também uma tentativa de achar uma brecha de vida e garantir iniciativas próprias. Então, acho que é isso, né? Já é ruim estar lá. Assim, de base, assim. Você já está longe da sua casa, longe da sua família. Dificilmente
sei lá, né? Até que lá, por exemplo, tem alguns direitos que vão voltando a ser garantidos, né? Então, o adolescente que tá lá volta a frequentar a escola porque ele tá lá, ele não consegue fazer mais nada além de ir pra escola, assim, né? Agora, de resto, assim, só prejuízos, assim, eu não acho que tenha nenhum ou quase nenhum, não posso falar nenhum, mas, assim, quase nenhum benefício, né? Assim, acho que com relação ao seguro, o que eu ia acompanhando é que os adolescentes iam ficando cada vez mais frágeis e mais submetidos. Então, silenciados e aí silenciosos, né? Então, imagina que no movimento de saída, na desinternação, já tem muito adolescente que infraciona novamente ali dentro, justamente para permanecer. Agora, um adolescente do seguro, ele vai ficando tão enfraquecido, né? E aí, tô falando de modo genérico, né? Claro que teve adolescente que estava no seguro e conseguiu voltar para a liderança. Então, não é que, nossa, uma vez do seguro para sempre seguro. Eu consegui achar em algumas entrevistas esse tipo de caso, né? Da volta inteira, assim, que o adolescente fez. Mas, no geral, o adolescente vai ficando silenciado. Então, você vai vendo ele morrer, né? Ficar cada vez mais quieto, se colocar menos, ficar mais de canto. E aí, no plantão, por exemplo, era esse tipo que eu às vezes tentava me aproximar. Então, imagina um pátio grande, o adolescente ficar sempre no canto, eu ia lá e ficava ali sentada do lado para ver se ele conseguia começar algum tipo de conversa, porque até conversar eles começam a ter medo, porque eles podem estar falando alguma coisa para mim, alguém passar sem querer escutar e achar que ele tá delatando, falando alguma palavra que não pode, porque tinha até isso, assim, tinham palavras proibidas. Aí no atendimento, a pessoa tá lá se abrindo, tá contando da sua vida, e aí por acaso fala uma palavra proibida. Passa alguém, escuta, nem isso eles conseguiam fazer. Então, às vezes, o que a gente fazia era, inclusive, fazer atendimentos em separado, né? O que às vezes também provocava alguma consequência. Então, era muito difícil, porque é isso, quando a gente fica sem poder fazer nenhuma movimentação, ele está sempre em dupla vigilância, tanto pela equipe, que está vigiando todo mundo o tempo inteiro, como pelos adolescentes. Tem uma professora, né, a Cris Vicenti. Ela fez um trabalho que fala de se sentir em rebelião, né? Ela analisa as rebeliões que aconteceram na FEBEM, na época que tinha ainda complexo na imigrantes. E aí ela fala, é impossível passar por uma instituição dessa sem se rebelar contra qualquer instituição que cerceie a liberdade. Então, assim, de cara, assim, eu responderia, não tem jeito mesmo, tem que acabar, não tem nenhum, se a gente olhar hoje em dia, né, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, os planos municipais, todo tipo de institucionalização está sendo combatido e substituído por qualquer outra forma de cuidado, né? As crianças não ficam, a prioridade é que elas não fiquem em serviços de acolhimento, por exemplo, né, institucional, que a gente ofereça outras alternativas. Assim também deveria ser com os jovens. Primeiro, tem questões de base, né, que deveriam ser cuidadas antes dessa entrada. Então, para o adolescente chegar lá é porque a gente não conseguiu garantir um monte de direitos antes. De quem que é o problema? É dele? Não, não é. É nosso, a gente que não conseguiu. É o Estado que tem que retornar com essa garantia de direitos, né? Então, a internação, ela culpabiliza o adolescente, embora a gente diga em responsabilização. Mas o que acontece é que ele que perde a vida que ele tinha, né? Então, não acho que seja uma via para ninguém. Mas, falando da outra pessoa que vocês entrevistaram, né? Que tinha uma passagem pelo tráfico. E agora tem outro destino, o que eu acho é que, às vezes, tem algum tipo de interrupção e algum tipo de oferta que pode acontecer que abre um outro campo de possibilidades, seja pelo medo, seja pelo desejo. Então, eu acompanhei alguns jovens que depois de sair escolheram outro rumo. Boa parte deles porque se envolveu com algum projeto que gerava vida. Então, entrou para música, descobriu o rap, alguma outra via. Costuma ser pela arte. Vi pouca gente assim, mas eu vi
que saiu e foi para a universidade, assim. Então, por isso que eu não diria assim, nossa, assim, 100% dos casos dá errado. Porque tem uns casos que funcionam. A gente não sabe o que funciona. Pode ser que ele já tivesse querendo outro caminho quando estava no território. E aí a Fundação, a FEBEM, né, foi só uma grande pausa traumática que gerou outra estratégia na vida dele, assim. Mas eu, de verdade, assim, sou contra qualquer tipo de internação, inclusive por meios de saúde, se qualquer, assim, não acho que cercear a liberdade seja caminho para nada. Então, eu acompanhei como supervisora algumas medidas em meio aberto. Então, supervisionei tanto liberdade assistida como prestação de serviços à comunidade. Elas não são boas ainda, mas, se bem trabalhadas, elas seriam uma via interessante. Porque, estou aqui pensando, né, que se o adolescente está lá, no mundo do crime, que a gente fala, então, seja pelo tráfico, seja por algum roubo, seja por algum outro ato infracional que ele tenha cometido, por dinheiro ou desejo, por dinheiro a gente não vai conseguir, a gente nunca vai fazer uma oferta à altura do dinheiro que ele é capaz de ganhar traficando. Então, a gente vai ter que mexer na via do desejo e do pertencimento, né? Quem é que não gosta de ser amigo da galera do tráfico? Então, ou eu acho outro grupo para ele estar, se sentir pertencente, ou acho alguma coisa que encante ele a tal ponto de que ele se distraia, né? Assim vou dizer, né? Mas que ele ache outra via. Então, essas medidas em meio aberto, se elas fossem bem trabalhadas, as que são bem trabalhadas, oferecem uma diversidade de atividades e uma diversidade de caminhos, e elas já estão no território, porque o que acontece com o menino, né? Ele é retirado e depois ele volta para o mesmo território. À medida de meio aberto, o menino dorme na casa dele, circula ali no território dele. Então, tá tudo ali. Se ele for repensar, ele vai repensar já considerando as condições que ele tem. Aparentemente, me parece uma medida mais eficaz, né? Você pode não ter o sossego de internar, né? A mãe tá lá convivendo com o menino e ele pode, a todo momento, voltar a infracionar. As técnicas das medidas em meio aberto sempre relatam algum adolescente que volta e aí vai internado, né? Na fundação, assim. Mas oferecer arte, cultura, algum repertório, algum pertencimento, eu acho que tem a ver com um caminho mais interessante, assim. Agora, eu acho que tem uma questão de base que é o efeito do crime organizado no geral, de modo esparramado. E aí não estou falando de comunidades, estou falando de poder estatal, né? Estou falando de Câmara, né? Estou falando das autoridades, assim, né? A gente está vendo um agravamento aí nessa situação do empoderamento do crime organizado no poder legislativo, no poder executivo. Então, tem um cuidado de não desatrelar uma coisa da outra, sabe? Não dá para ler um movimento sem ler o outro. A gente está sendo invadido sem perceber. Ou percebendo um pouquinho mais alguém aqui, outro ali, assim. Ó, vou trazer duas referências, acho, para pensar a violência. Uma foi uma referência que eu usei na dissertação, que é quando eu li o conceito de poder para o Foucault. O que é poder para o Foucault? Poder é verbo. Então, você pode coisas, né? E aí você, quando tem relações de poder, você tem relações de resistência. Então, só existe poder onde houver resistência. Por isso que, quando a gente está falando do Sepur, eu falo, mas tem um quê de resistência nisso aqui? Ainda eu posso considerar como relação de poder, porque os meninos ainda conseguem fazer algum contraponto. Isso, estou dizendo, versus o que Foucault chama de relações de violência, que é submissão e silenciamento. E aí pode ser físico ou não. Então, você vai achatando a individualidade e o poder de expressão, e isso é violência, né?
Outro conceito que eu gosto muito, que eu aprendi recentemente, que está na concepção de convivência e fortalecimento de vínculos. É um documento do Ministério de Desenvolvimento Social de 2013, que traz o conceito de convivência e que vai trabalhando desproteções relacionais. E aí ela vai dizendo assim, a gente tem algumas desproteções relacionais e existe um agravamento. Então, conflito é um tipo de relação em que a gente discorda, ou seja, nós duas falamos. Isso vai se agravando para violência, que é quando eu achato e acabo com o seu poder de expressão. Então, para os jovens, talvez para os jovens e para os não jovens, assim, né? Inclusive para os funcionários. A gente precisaria trabalhar numa via de volta, né? Se eu estou falando aqui, que primeiro grau de desproteção relacional é o conflito e o mais agravado é violência. E lá a gente está falando de situações de violência, como é que eu faço o caminho inverso para trabalhar no desagravo dessa situação. Então, como é que eu ensino as pessoas a resolver suas divergências de outro modo que não o silenciamento, né? E aí, na concepção de convivência e fortalecimento de vínculos, elas trazem também uma metodologia. Então, elas vão dizendo de estratégias de trabalho para garantir, então, que a gente fortaleça as relações e fortaleça os vínculos e amplie, né, esses vínculos de modo a produzir esse desagravamento. Então, eu tenho relações de violência e eu vou trabalhando de modo que a gente vá aprendendo a escutar, respeitar a diferença, conviver com o outro, trabalhar conjuntamente e assim eu vou aprendendo a resolver conflitos de outra forma. Isso é possível de ser aprendido. Assim como a gente aprende a ser violento, a gente desaprende a ser violento. Acho que enquanto profissionais, assim, encontrei muito profissional bem intencionado, primeiro, assim, né? E segundo, fazendo o possível dentro do que é aquele contexto, assim, né? Eu tenho escutado falar muito pouco de lá. E eu acompanho só por notícia de jornal. Eu sou de uma época em que a FEBEM estava toda hora na mídia. Óbvio, por questões de, sei lá, entrada da tropa de choque, morte de adolescente. Mas a gente escutava falar. Eu fico me perguntando o que está acontecendo hoje, porque a gente não escuta mais falar. Qual é o meu medo? Que eles estejam todos medicados. Então, não consigo dizer, sabe, se a FEBEM hoje em dia, né, agora a Fundação Casa consegue passar alguma coisa de respeito, nem que efeito ela tem no jovem, porque a gente não sabe mais, nem as entidades de direitos humanos, acho, sabem mais direito o que está acontecendo ali dentro. Assim. Você acha que se não está na mídia, a gente talvez não tenha um olhar com mais atenção para aquilo e talvez não seja resolvido? Você acha que isso influencia? O estar na mídia ou não? Não sei. Na época, fazia bem estar na mídia. Porque a gente precisava denunciar sistematicamente o que acontecia lá. E também eram grandes complexos, né? Tatuapé gigante, Raposo gigante, Imigrantes gigante, assim. Hoje em dia aconteceu uma implosão, né? As unidades estão espalhadas e são menores. O que pode trazer maior atenção à individualidade de cada adolescente, mas também maior controle à situação que eles estão vivendo e com esse agravante da medicalização, assim. Então, é muito difícil, assim, eu não sei. A gente precisaria ter alguma notícia, sabe? E aí eu realmente estou distante dos atuais movimentos de direitos humanos que estão trabalhando ali, né? Agora, com tanto movimento de redução da maioridade, com tanto movimento desse ultraconservadorismo que está por aí, né? O tipo de notícia que vier à tona pode ser prejudicial também. Então,
É isso, assim, eu acho que tinha que ter alguma notícia. A gente precisa saber o que está acontecendo nos lugares, sabe? Quanto mais fechado, mais perigo. A gente não sabe. Pode ter gente morrendo subjetivamente, mas vivendo fisicamente, né? E a gente não sabe mesmo. Assim. Entendi. É isso, Nath. Ah, que Muito rápido! obrigada.